Prestes a completar um mês desde a retomada total das operações de voo, o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, já estimula a retomada do turismo e da economia no Rio Grande do Sul. A base voltou a operar 24 horas por dia em 16 de dezembro de 2024, após ficar quase 5 meses fechada devido às chuvas que atingiram o estado. De acordo com a diretora de Planejamento e Competitividade da Secretaria de Turismo do Estado, Cláudia Borges, a reabertura do aeroporto já está mostrando resultados. Entre 16 de outubro e 29 de dezembro de 2024, o Rio Grande do Sul recebeu mais de 281 mil turistas pelo modal aéreo, um crescimento de 16,33% em comparação ao período de fechamento. Para Cláudia Borges, a expectativa agora é que o estado receba cada vez mais turistas. E lembrando que temos agora outro ponto forte, que são as vindimas e a Páscoa, né? Gramado é capital nacional do chocolate artesanal. Então, e depois logo em seguida vem Torres, Canela e Bento, e Porto Alegre também apresenta uma forte demanda. Então, como agora nós vamos trabalhar muito a questão das vindimas, que começa fortemente a partir da semana que vem e vai até março. O cenário otimista é reforçado pelos números do turismo internacional. O estado foi a quarta principal porta de entrada de estrangeiros no Brasil em 2024, recebendo quase 880 mil visitantes. Nacionalmente, o Brasil teve um recorde histórico com mais de 6 milhões e 600 mil turistas estrangeiros no ano, segundo dados da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo e da Polícia Federal. Para o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, a retomada da capacidade total do Aeroporto Salgado Filho é fundamental para impulsionar ainda mais a economia do estado gaúcho. Que apesar de toda a dificuldade enfrentada pelas enchentes no primeiro e segundo semestre, tivemos um acumulado em relação a 23, um crescimento no PIB em mais de 4,5%. A gente sabe o que representa o aeroporto para o PIB do estado, para o turismo de negócios, para o turismo de lazer, para o escoamento do transporte de cargas. Em 3 meses, o aeroporto de Porto Alegre inaugurou 10 lojas novas e ampliou a carta de experiências e serviços oferecidos aos passageiros que utilizam o terminal. Com as novidades, o aeroporto chega à marca de 101 operações comerciais, entre varejos, serviços e operações gastronômicas. A gerente da Loft, uma das lojas do aeroporto, Juliana Camargo, afirma que a expectativa é de que o movimento de passageiros retorne com a normalização das operações. Estou aqui organizando a loja, muito contente com a gente podendo abrir novamente. Foi um baque muito grande pra gente, essa questão da enchente, muito triste também. Com a questão dos colaboradores também, todo mundo que perdeu suas coisas nessa tragédia. Mas agora muito feliz com a reabertura. Segundo a Fraport Brasil, as companhias aéreas Gol, Azul e Latam estão operando voos domésticos no aeroporto. Atualmente, o Salgado Filho conta com voos domésticos para cidades como Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Recife, entre outros destinos. No segmento internacional, já opera voos para Lima e Santiago, além da cidade do Panamá. E com a previsão de novos voos para Buenos Aires, Lisboa e outros destinos, a movimentação no aeroporto deve crescer ainda mais. Reportagem Natália Guimarães. Quase 8 bilhões e 700 milhões de reais estão parados nos bancos ou até em financeiras, cooperativas e grupos de consórcio, esquecidos pelos brasileiros. Ao todo, os donos de cerca de 48 milhões de CPFs e CNPJs têm algum dinheiro para ser sacado. Na maior parte dos casos, os valores são pequenos, abaixo de R$10. É gente, por exemplo, que deixou de movimentar uma conta, achou que ela estava zerada ou encerrada e nem sabe que tem esse dinheiro. Porém, cerca de 970 mil brasileiros esqueceram de sacar mais de R$1.000.
Os dados foram divulgados pelo Banco Central. Para saber se tem algum dinheiro esquecido que pode ser sacado e entender como fazer o resgate, o cidadão deve acessar o site valoresareceber.bcb de Banco Central do Brasil.gov.br, valoresareceber.bcb.gov.br. O Banco Central deu prazo até 16 de outubro para que o dinheiro fosse sacado pelos donos antes de a grana ser incorporada ao Tesouro Nacional. Porém, ainda está em vigor o período no qual o cidadão pode contestar o recolhimento dos recursos. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou nesta terça-feira, dia 7, o projeto de lei que cria uma política nacional para manejo sustentável, plantio, extração, consumo, comercialização e transformação do pequi e demais frutos do cerrado. A nova lei proíbe a derrubada predatória de pequizeiros, exceto quando autorizada pelo órgão competente, e prevê a criação de estímulos para impulsionar a exploração econômica sustentável por comunidades tradicionais. Além de incentivar a plantação de mudas, a iniciativa visa valorizar o agroextrativismo sustentável e dar mais independência econômica para pequenos agricultores. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. Enquanto a Organização Mundial da Saúde está de olho em mais um vírus respiratório originado na China, as autoridades médicas brasileiras têm outra preocupação: as doenças causadas pelo Aedes aegypti, como dengue e chikungunya. O cuidado não é em vão. Em 2024, o país bateu recorde de casos e de mortes por dengue. Segundo o Ministério da Saúde, até 28 de dezembro passado, foram 6.600.000 casos prováveis da doença e mais de 6.000 mortes confirmadas. Outras 1.179 estão sendo investigadas. Só este ano já são mais de 10.000 casos prováveis e 10 mortes em investigação. Segundo o médico sanitarista e professor da Universidade de Brasília, Jonas Brant, Estados Unidos, Europa e China vivem em momentos diferentes do Brasil por conta da sazonalidade. Por isso, a preocupação maior deles neste momento é com as doenças respiratórias. No caso do hemisfério sul, onde o Brasil está inserido, a gente tem nessa época do ano o aumento de outras doenças, no caso das doenças transmitidas por vetores, as diarreias, né? Então, é importante a gente entender que, nesse contexto, eles estão num cenário preocupante, está aumentando lá e eles têm que se organizar para enfrentar um surto de doença respiratória. Mas, no nosso caso, o risco maior agora para o Brasil é a preocupação com a dengue e com a chikungunya. Diante do surto recorde de 2024, o governo federal se antecipou nas ações de prevenção. Além da vacinação contra a doença, que cobriu jovens entre 10 e 14 anos, para o período sazonal 2024-2025, o Ministério da Saúde anunciou o investimento de mais de R$1,5 bilhão na compra de mais doses da vacina, valor que também será usado para a compra de insumos laboratoriais para ampliar a testagem, medicamentos para controlar a proliferação do mosquito e ainda mobilização e conscientização da população, além de suporte aos municípios para custeio assistencial. Para o sanitarista, o que vivemos em 2024 não deve se repetir esse ano, mas um surto acima do normal pode ser esperado. Ele alerta. Na primeira semana do ano, o Ministério da Saúde também divulgou uma nota técnica com recomendações aos gestores estaduais e municipais. Como a maior parte das cidades brasileiras tem gestores novos este ano, o documento, direcionado a esses gestores, reforça a necessidade de monitoramento constante do cenário epidemiológico, além da implementação de medidas de controle de vetores e preparação das redes de saúde já nos primeiros meses de 2025. Então, é um momento muito crítico, em geral, para a vigilância em saúde. É importante que essa secretaria se organize muito rápido para poder colocar essa estrutura em funcionamento, detectar casos, saber onde está tendo circulação do vírus, para poder organizar as equipes de resposta para conter a transmissão. Transparência da informação também é muito importante, ou seja, aonde estão ocorrendo casos no meu município, em quais bairros a transmissão está maior, para que naquele bairro a gente tenha uma organização mais forte para o enfrentamento.
O médico lembra que a mobilização da comunidade, o engajamento dos moradores e do comércio, além de todos os atores sociais, é fundamental para evitar um novo surto da doença. Reportagem Lívia Brás. As inscrições para a mais alta categoria do programa Bolsa Atleta, Atleta Pódio, podem ser feitas até o dia 10 de fevereiro de 2025. Todo o processo é feito de forma online, exclusivamente pela página oficial do Ministério do Esporte, no endereço gov.br/esporte. O benefício é voltado para atletas de modalidades olímpicas, paralímpicas e surdo-olímpicas, já com foco no ciclo de competições rumo aos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Podem ser indicados atletas de modalidades individuais que integram o programa dos Jogos Olímpicos, Paralímpicos e Surdo-Olímpicos de verão ou de inverno, que estejam entre os 20 primeiros do ranking mundial ou ranking olímpico. Os valores da Bolsa Pódio variam de R$ 5.000 a R$ 16.000 por mês. A lista de contemplados é publicada no Diário Oficial da União e no site do Ministério do Esporte. Com supervisão de Raquel Mariano, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. As obras de arte danificadas nos ataques às sedes dos três poderes em 8 de janeiro de 2023 foram restauradas e oficialmente entregues em cerimônia realizada nesta quarta-feira no Palácio do Planalto, em Brasília. O evento simbolizou a recuperação de 20 peças históricas, incluindo o famoso quadro As Mulatas, de Di Cavalcante, e o relógio do século XVII, consertado na Suíça sem custos ao Brasil. A restauração foi conduzida por especialistas da Universidade Federal de Pelotas, com o apoio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, e investimentos de R$ 2,2 milhões. Além disso, o projeto envolveu oficinas de educação patrimonial em escolas públicas do Distrito Federal, conscientizando mais de 500 estudantes sobre a importância do patrimônio cultural e da democracia. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, destacou que essas oficinas reforçam o vínculo entre memória, arte e democracia para as novas gerações. Da agência Rádio Gov em Brasília, Diego Freitas. Atenção, gestor de recursos humanos. Essa mensagem é para você. Precisa contratar rápido e com precisão? Conheça o Golden Match da Curriculum. Sua empresa conectada aos melhores candidatos em até 10 dias. Para isso, são utilizados ferramentas inteligentes e uma base com mais de 13 milhões de currículos. Fale agora no WhatsApp 22 92 0 0 8 79 17 e conheça o Golden Match da Curriculum, a solução rápida e eficiente para o seu RH. A polarização política mais uma vez ganha destaque dividindo o país. Dessa vez o gatilho é o decreto presidencial que limita a ação policial das forças de segurança, publicado no fim de dezembro. No texto, diretrizes para o uso de armas de fogo e instrumentos não letais, além de condutas de abordagens, buscas domiciliares e atuação dos policiais penais nas unidades prisionais. Logo nos primeiros dias, a publicação gerou reações. Um dos primeiros a se manifestar foi o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que disse que o decreto traz apenas chantagem e falta de inovação. Também contrário ao decreto, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, disse que trata-se de mais uma interferência do governo federal na autonomia dos estados e do DF, ferindo a Constituição. No Sul e no Sudeste, os governadores formalizaram a crítica com uma nota conjunta, pedindo a revogação do documento. Tarcísio de Freitas, Cláudio Castro, Romeu Zema e Ratinho Júnior alegam que a medida beneficia a ação de facções e pune homens e mulheres que diariamente arriscam suas vidas em prol da sociedade. Enquanto os governadores do Centro-Oeste, Sudeste e Sul do país reagiram contra o documento, no Nordeste a reação foi oposta. A manifestação também veio em forma de nota assinada por 9 governadores nordestinos, por meio do Consórcio Nordeste, e defende o documento, alegando que ele não altera a autonomia dos estados. O cientista político Eduardo Grimm destaca que não há nada de novo no decreto e explica o alarde em torno do documento por conta da politização que ganhou. Os principais governadores do Sul e do Sudeste têm posições políticas completamente opostas ao do governo federal, e o tema da segurança pública ele é muito importante porque é uma das 2 atribuições constitucionais que garante a autonomia de atuação dos estados. De maneira que o governo federal tem adotando de lentamente começar a produzir alguma coordenação nacional maior na política de segurança pública, como tem, por exemplo, na saúde, com o Sistema Único de Saúde.
O especialista destaca que o tema da segurança pública é muito visível eleitoralmente e que nenhum Estado quer perder essa autonomia na segurança pública. Entre as diretrizes previstas pelo decreto estão que o uso da arma de fogo só poderá ser feito por profissionais da segurança pública federal como último recurso. O documento também prevê que armas de fogo não deverão ser usadas contra pessoas desarmadas que estejam em fuga e veículo que desrespeite o bloqueio policial. Além disso, o uso da força só poderá ser feito quando outros recursos não forem suficientes e o nível de força utilizado seja compatível com a ameaça da situação. Também coloca que o uso inadequado deve levar à responsabilização do policial. Reportagem Lívia Brás. Específicos para serviços como teleconsultoria, teletriagem e telediagnóstico, a Telesaúde no Sistema Único de Saúde, o SUS, passa a ter registros padronizados. Essa mudança, detalhada em portaria publicada pelo Ministério da Saúde, vai permitir o acompanhamento detalhado das ações, fomentando políticas públicas mais precisas e eficientes. De acordo com Ana Estela Haddad, secretária de Informação e Saúde Digital da pasta, a padronização fortalece a telesaúde, garantindo métricas que avaliem o impacto e a qualidade. Essa medida está alinhada ao programa SUS Digital, que já realizou mais de 8 milhões de teleatendimentos desde 2023, abrangendo desde consultas até diagnósticos especializados. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. O Ministério de Minas e Energia anunciou um investimento de 5 bilhões de reais para o desenvolvimento de minerais estratégicos essenciais à transição energética e à descarbonização da economia brasileira. A iniciativa, firmada entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e a financiadora de estudos e projetos FINEP, busca fomentar o uso de materiais como lítio, níquel, grafite e silício, indispensáveis para baterias, células fotovoltaicas e outras tecnologias limpas. O programa vai apoiar projetos em diferentes fases, de pesquisas a plantas industriais, promovendo parcerias entre mineradores, desenvolvedores de tecnologia e indústrias. A expectativa é atrair investimentos de até 10 vezes o valor inicial, fortalecendo o papel do Brasil como líder global em mineração sustentável. O ministro Alexandre Silveira destacou a importância do setor para a transformação energética e para consolidar o país como potência verde. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Essa é a hora, não tem tempo a perder. Com os cursos de conclusão acelerada da Faculdade UniBF, agora vai. Graduação a partir de 1 ano e meio e pós-graduação a partir de 4 meses. São mais de 1.200 cursos de ensino à distância, para dar a virada que a sua carreira precisa. E o melhor, parcelas que cabem no seu bolso. UniBF é para quem não tem tempo a perder. Acelera, agora vai. Informação UniBF 22 99951 0907.